Olá, bem-vindo a Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Níquel. Jorge, obrigado por sua presença aqui em Mercados e Negócios. Vamos conversar um pouquinho sobre esse mercado tão importante para a economia do Espírito Santo e do Brasil. Quer dizer, nós temos um problema de falta d'água, choveu pouco, as lavouras sofreram bastante. De que forma isso vai impactar no negócio de café aqui no estado? O ano passado, 2014, o Espírito Santo teve uma safra boa de café, em torno de 15 milhões de sacas, considerando-se o arábica e o conilão. Com essa seca, que é a pior seca, segundo o INCAPé, dos últimos 40 anos que o estado está ainda atravessando, né? Não acabou ainda, há uma estimativa de quebra de safra em torno de 20% a 25% em referência ao volume do ano passado. Então isso representa aí de 3 a 4 milhões de sacas a menos só no Espírito Santo de café. Então é realmente um impacto grande. 3 milhões a 4 milhões a menos de saca, menos dinheiro no bolso do produtor, menos dinheiro na economia dos municípios, menos dinheiro na economia do estado. Exatamente. 80% dos municípios capixabas têm como a cafeicultura como a principal atividade econômica. Então 3, 4 milhões de sacas representa 1 bilhão de reais a menos que vai entrar. Então, você colocando essa dimensão da quantidade de municípios que dependem da cafeicultura e essa seca que vai prejudicar em muito a safra desse ano, nós realmente vamos ter um período mais difícil aí para esse ano de 2015. Quer dizer, sou empresário, sabe, né? Então temos menos café, temos menos dinheiro nos municípios, menos dinheiro no estado, as empresas não estão investindo, o comércio para de vender, nós temos um problema sério na economia do Espírito Santo aí, olhando por esse lado da falta de dinheiro circulante. É verdade, menos café, menos dinheiro, então o produtor certamente vai investir menos do que ele poderia investir se tivesse uma safra razoável, né? Mas o que eu vejo também como problema, Roberto, é que essa crise hídrica, se ela persistir para o final do ano, para o próximo ano, possivelmente o governo vai ter que pedir, não só pedir, ele vai solicitar que as irrigações diminuam. Então, esse problema pode se agravar ainda mais para 2016, nós temos que ver um pouco para frente também. A gente está necessitando de chuvas para poder, os reservatórios, segundo o INCAPé, hoje estão em nível de 49% do nível normal, então a gente está precisando de chuva para poder recompor isso aí, para não termos problema também em 2016. Quer dizer, vai precisar de tecnologia, né? Café para produzir com menos água. Em termos de tecnologia, o Espírito Santo é realmente uma referência mundial. Para você ter uma ideia, há 12 anos atrás, o Espírito Santo produzia cerca de 6 milhões de sacas de conilão. Hoje ele produz o dobro, praticamente na mesma área plantada, cerca de 10% a mais. Então ele dobrou a produtividade em 12 anos na mesma área plantada. Então isso veio de esforços, de tecnologia, né, de novas mudas, e o produtor capixaba, os órgãos que dão apoio, realmente estão de parabéns nesse sentido. Quer dizer, já devem estar pensando aí como produzir um café com menos água, porque dizem que não tem volta, né, essa falta de água aí não tem volta, quer dizer, vai cada vez verdade, você não consegue nunca chegar ao ideal, mas você tem que superar pelo menos, em parte, essa falta de água. Agora vamos falar um pouquinho da questão do dinheiro. Quer dizer, o ano passado, vai ter menos produção, vai ter menos dinheiro, mas o ano passado foi um ano bom para a cafeicultura. Quer dizer, venderam muito café, foi produzido muito café e vendido muito café porque o preço estava bom. Esse dinheiro não dá aí para segurar as coisas por um período? Dá, sim. O produtor tem que ter consciência que o café é cíclico. Eu estou em café há 30 anos, então você pega geralmente vem 2, 3 anos de preços ruins, aí o produtor não toma conta direito da lavoura, aí o preço daí 2, 3 anos sobe, passam com 2, 3 anos de preços bons, e o que tem que ser feito? Nos períodos de alta, o produtor tem que fazer a sua reserva para atravessar a dificuldade.
Agora, para esse ano, apesar da produção ser bem menor, a perspectiva também é de que os preços vão ser bons. Então, é uma produção menor, mas com preços ainda bons. O produtor ele tem que pegar essa produção grande que teve ano passado e essa reserva financeira e fazer uma poupança porque a gente não sabe o 2016, 2017 como vai ser a produção. A gente não dá para abandonar a lavoura, não, essa coisa de largar café para lá, porque não. Esse é o momento ao contrário, né? Aproveita e planta porque ainda tem dinheiro aí no mercado. Exatamente. E como é que está a questão, antes da gente voltar para essa questão da economia, como é que está a questão da exportação, a questão dos portos aqui? Era um problema que existia. Isso foi resolvido ou continua sendo um problema? Não. O Espírito Santo, nós exportamos aqui 5 milhões e 700 mil sacas o ano passado, pelo Espírito Santo. Em relação a 2013, foi um aumento aí de quase de 3.700 para 5.700, de 50% mais ou menos a mais. Isso em função da exportação do conilon, que aumentou muito. Mas se você colocar que o Espírito Santo é o segundo maior produtor do Brasil, produz cerca de 28% do café, e Minas Gerais, que é o maior produtor, produz cerca de 50%, então os dois juntos são quase que 80%. Minas Gerais não tem porto, Minas Gerais não tem mar. O Brasil exportou 36 milhões de sacas no ano passado e o Espírito Santo 5.700, isso corresponde a 15% do volume geral. Se a gente tem um porto que dê vazão a esse café, certamente nós teríamos aí condições de exportar aí 10, 12, 15 milhões de sacas. Então, a proximidade do Espírito Santo com Minas, divisa direto, tem que sair por aqui. Né? Então, vai muito desse café para Santos e para o próprio Rio de Janeiro. Que ganha dinheiro sem produzir café. Exatamente. E como é que está a negociação para esse porto sair que toda hora? Isso aí acho que é uma visão de longo prazo e depende muito do governo incentivar, porque esse porto de Vitória, apesar dessa dragagem aí, ele vai aumentar o calado, mas ele não suporta grandes navios. Cada ano que passa, os navios maiores é que tomam conta então a solução seria um novo porto e um novo porto não se constrói com pouco tempo, exige muito tempo. Então tem que começar logo a ver isso aí para poder... E é um pedido de vocês de longos anos. De longos anos. Vocês vêm batendo nessa tecla, o nosso porto e a gente poderia colocar não só a nossa produção pelo porto, mas a produção do estado de Minas Gerais, né? Grande parte, né? A região da Zona da Mata é divisa com o Espírito Santo. Isso resolveria, equilibraria um pouco essa balança. Lógico. O café está ruim, mas a exportação está boa e o dinheiro continua aqui, do café continuaria no Espírito Santo. Exatamente. Por que os governantes não têm essa visão de que é muito dinheiro que está saindo daqui? Infelizmente a gente tem esse gargalo aí, e os políticos, os nossos governantes, tanto na esfera federal, principalmente, estadual também, eles têm que olhar com mais carinho e fazer uma projeção de futuro, né? Não adianta você pensar só no hoje e a gente tem que pensar daqui 2, 3, 5 anos na frente. Quer dizer, isso já era ter sido pensado antes, né? Hoje estava ganhando esse mas dinheiro. Nunca é tarde, tem que se movimentar e incentivar e partir para isso aí, porque cada vez mais você vai perdendo espaço. Né? Se continuar do jeito que está, você vai perdendo espaço para quem sai na frente. Né? Presidente, vou pedir licença ao senhor para fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta conversando sobre essa relação da alta do dólar e a competitividade do café capixaba. Ok. Obrigado. Okay. Você assiste Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Níquio. A gente volta já já. Quer saber o que acontece na Grande Vitória?
gvnews.tv.br, o seu canal de jornalismo na internet. Olá, estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista o presidente do Centro do Comércio de Café de Vitória, Jorge Luiz Níquio. Presidente, a gente estava conversando no primeiro bloco sobre a produtividade, que foi boa, tem dinheiro no campo lá com o pessoal do café, mas esse ano a produção vai cair por conta da seca. E aí, como é que o produtor vai fazer para continuar ganhando dinheiro com o café? Existe essa alta do dólar. Até que ponto isso ajuda o produtor de café capixaba? É importante essa alta do dólar, apesar do produtor não ser beneficiado com toda essa alta, mas o café brasileiro, principalmente o Conilon, ganha competitividade com essa alta do dólar. O maior exportador de Conilon do mundo é o Vietnã. É o Vietnã, que é o maior produtor e o maior exportador. O que aconteceu? A média de exportação de Conilon em 2013 e 2012 foram 1.100.000 sacas ano. Em 2014, nós exportamos 3 milhões de sacas de Conilon, um acréscimo aí de quase que 200%. Por que teve esse acréscimo? Primeiro, pela alta do dólar. O café capixaba conseguiu mais competitividade com essa alta. E segundo, pela demanda do Conilon. Mundialmente, o Conilon tem crescido no consumo bem mais do que o arábica. Pra você ter uma ideia, Roberto, há 10 anos atrás, o consumo mundial eram 122 milhões de sacas. 122 milhões? 78 milhões eram de café arábica. 78 milhões de café arábica. E 44 milhões de café Conilon. Isso há 10 anos atrás. Hoje o consumo mundial, que vem crescendo na ordem de 2% ao ano, em 2014 a estimativa é que foi consumido 150 milhões de sacas, 85 milhões de arábica e 65 de Conilon. Já encostou. Então a arábica saiu de 78 para 85, um crescimento aí na ordem de 9%. O Conilon saiu de 44 para 65, 40%. Então, sem dúvida, o Conilon ganhou um espaço muito grande no consumo mundial nos últimos 10 anos. Quer dizer, aí o dólar favorece a gente em que aí nesse jogo com o Vietnã? Porque você consegue, o importador consegue em dólar um preço mais barato. Então nós temos um preço mais competitivo em dólar para fazer frente ao Vietnã. Por isso que essa exportação em 2014 triplicou. Mas agora a notícia ruim é que esse ano a produção de Conilon nossa, como eu falei, vai ser em torno de 3 milhões de sacas a menos. Então, certamente, nós não vamos repetir esse volume, exatamente pela falta de café. Quer dizer, o consumo de café tem aumentado no mundo, você está dizendo em torno de 2%. 2% Quer dizer, o Brasil continua cometendo o erro de só exportar o grão. A gente não tem uma indústria de café beneficiado forte para competir, né? Beneficiar aqui. Isso demanda de investimento em publicidade muito alto. São valores que, você montar uma indústria, fazer uma marca, que seja ela ou nacional ou mundial, é uma demanda de investimento em marketing, principalmente, não só na indústria, mas em marketing, muito grande. Então, vamos continuar exportando. E o nosso café comparado na nossa qualidade, quer dizer, por que o Conilon está subindo em relação ao arábica? Se dizem que o arábica é melhor do que o Conilon. É uma boa pergunta, porque primeiramente o Conilon foi inserido na torrefação, unicamente pelo preço. O preço era bem mais barato, então para diminuir o custo da fábrica, da indústria, começou a se misturar, a fazer um blend com cerca de 10% do Conilon. Com o passar do tempo, esse blend foi aumentando para 15%, para 20%, para 30%. Hoje estima-se que em torno de 45% do café torrado é de Conilon.
com um detalhe, não é só mais pelo preço, é também pela qualidade. Pela qualidade. O aumento de qualidade do café nos últimos 10 anos também por incentivo e por técnicas novas mudas, né? Os órgãos competentes aqui em Capera, o SETCAF, que faz um trabalho importante junto com o produtor aqui no Espírito Santo, fez com que a qualidade aumentasse. E outra coisa, o consumidor final aprovou essa mistura. O paladar aprovou, então é um caminho sem volta. Então não é só mais pelo preço, é pela qualidade e pela aprovação do consumidor que assimilou bem e gostou dessa mistura. E o Conilon ganhou esse espaço aí, principalmente nos últimos 10 anos. Então foi uma aposta boa do Espírito Santo, né? Porque lá atrás, sem dúvida. Lá atrás, vamos plantar Conilon, sem dúvida. Uma briga, isso não é café, isso isso é café africano, isso é uma porcaria. Era como se fosse uma rejeição, né? Como se fosse o patinho feio do café. Hoje não é mais isso, hoje é respeitado, e eu te falei há pouco que o consumo mundial nos últimos 10 anos tem crescido basicamente à custa do Conilon. Presidente do Centro do Comércio de Café, que orientação o senhor daria para o mercado de café para esse momento? Quer dizer, esse momento é o momento de quê? Qual é a posição? Como é que as pessoas devem se posicionar? Porque eu aprendi lá, como falei para o senhor antigamente, que ganha esse café comprando na baixa e vendendo na alta. O problema é saber qual é qual. O termo certo é prudência. Prudência. O mercado de café é feito por diversas situações. O Brasil é o maior produtor de café. Produz cerca de 1/3 do café mundial, mas não é o único, não é o único. O Vietnã, a produção dele, o ano passado foi em torno de 27 milhões de sacas, a projeção para esse ano é 30. O Vietnã é o segundo maior produtor, o terceiro é a Colômbia também deve ganhar em torno de 1 milhão de sacas a mais esse ano. O quarto maior produtor é a Indonésia, também vai ter uma produção maior. Então o que o produtor deve fazer? O preço está bom? Ele está vendendo café com lucratividade? Se ele quiser ficar com a parte de estoque, o café dele é ótimo, ele fique com café. Mas não faça dívida, esperando que o café vai sair de níveis. Hoje o café Conilon está em torno de R$ 295, que ele vai atingir um valor muito superior a isso. Quer dizer, então ele tem que ser prudente, está dando lucro, segura um pouco se ele quiser segurar, né? Eu creio que a perspectiva do preço do café não seja de baixa, mas você tem que olhar o café como um todo, como um mundo. Ela é uma mercadoria mundial, né? E, como eu falei, o Brasil não é o único produtor do mundo. É o maior, mas não é o único. Quer dizer, vamos ter perda aqui esse ano por causa da crise hídrica, seca, mas o dólar está subindo, vai dar uma compensada. Isso. Ainda tem um cafezinho em estoque aí no estado que dá para segurar a onda. Então, as coisas não estão tão ruins, mas também não estão boas. Então, a prudência é o meio termo. Exatamente. Né? Nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O produtor sabe que o café é cíclico, né? Ele está num preço bom. Provavelmente vai manter nesses preços bons em 2015, mas ninguém sabe 2016 como vai ser, 2017, né? E sabe-se que o café faz esses ciclos de altas e baixas com constância. Guardar um dinheirinho, porque... a reserva, exatamente. Mas o exportador vai tentar comprar agora, né, com esse dólar. O exportador compra e vende de acordo com o mercado. Eu não posso vender muito se eu tenho um pouco vendedor. Então eu tenho, como dizer assim, do ditado popular, dançar conforme a música. O produtor está vendendo, eu posso fazer uma venda maior. O produtor está segurando, a gente não pode vender. A gente sabe que agora, mês de março, abril, vão ser meses mais difíceis de exportação. Tanto que, como eu falei, 5 milhões e 700 mil sacas exportadas aqui por Vitória, pelo Espírito Santo, o ano passado. A estimativa para esse ano é de pelo menos 15% a menos. Pelo menos. De 15% a 20% a menos. Quer dizer, a gente crê que chega um volume de 4 milhões e meio de sacas até o final do ano. Então o produtor deve pegar aquela galinha caipira, fazer uma canja, que não faz mal a ninguém, e dar um tempinho e olhar as coisas com mais tranquilidade. Isso. Não vai estar tão ruim, né? Não. Poderia estar melhor, mas não está tão ruim, exatamente.
Ok. Eu queria agradecer ao senhor pela sua presença aqui no Mercados e Negócios, por esse bate-papo, convidá-lo para voltar outras vezes, porque o mercado de café é importante para a economia, né? Aqui 80% dos municípios dependem desse mercado, para a gente continuar batendo papo sobre isso, tem N assuntos para serem tratados, né? Obrigado, Roberto. O Centro Comércio de Café de Vitória agradece a entrevista também, a solicitação, e estamos aqui para precisar da gente e de alguma informação, também estamos à disposição. Obrigado mais uma vez. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.